Oi, bem-vindos ao 14º episódio do Nonsense of Fashion. Eu sou a Rafa. Eu sou a Manô. E eu sou a Isa. E hoje a gente vai falar sobre o ugly fashion, do português moda feia, que é uma estética que surge como um confronto às normas sociais e que gera um estranhamento. Antes de tudo, a gente queria perguntar para vocês o que vocês consideram feio na moda. Porque quando a gente pensa em feio, vem alguma coisa que parece não encaixar, né? Uma proporção esquisita, algo que causa um desconforto no olhar, né? Um look que dá realmente vontade de perguntar se foi proposital ou não. E realmente, talvez esse seja o grande ponto, né? A ugly fashion não surge como um erro, mas também como uma escolha, muitas vezes, do que tu quer vestir. Ela não tenta ser bonita e não tenta agradar o olhar. E isso que é realmente interessante, porque ela surge num lugar de desconforto mesmo, né? De estranhamento, de confronto, do confuso também. Sim, exatamente proposital, né? Muitas vezes é pensado as pessoas quererem causar esse estranhamento com a forma de se vestir. Sim. E às vezes também é justamente não pensado, tipo uma moda que só surge, Existe. sabe? A gente cria o look porque, sei lá, talvez gostou daquele estranhamento ou só se sentiu confortável com aquelas peças e tudo bem, né? Sim. E quando a gente fala de moda, por muito tempo ela teve ligada a esse ideal da beleza, né? Enfim, da harmonia, do bom gosto, como se a roupa existisse para organizar o corpo de uma maneira super padronizada, assim, tem que ser desse jeito e desse jeito é o certo. E a ugly fashion, então, ela entra justamente para questionar isso e para confrontar isso, né? Então, brincando com modelagens das roupas, ou até mesmo ignorando as regras de silhueta, brincando com a composição de cores. Muitas vezes parece até ser uma anti-estética, né? E Sim. contra os padrões estabelecidos. Mas isso não significa uma falta de estilo, mas sim uma intenção, né? Existe uma diferença muito grande entre algo mal feito e algo que é conscientemente feito dessa maneira. Sim. E é aí que a ugly fashion começa realmente a ficar interessante, né? Então, o que é, né, a ugly fashion? Ela vem desse erro proposital, muitas vezes dessa estética de excesso, e causa um certo estranhamento por ter essa anti-harmonia. Mas a roupa que ela usa, ela não quer resolver o corpo. Na verdade, nem facilitar essa leitura visual, de tu olhar uma pessoa e ela tá esteticamente perfeita, né? A blusinha. Agradável. Agradável, exato. Então, é exatamente esse flerte com o estranho, com o esquisito, com o desconfortável. E isso também levanta vários questionamentos, né? Se realmente existe o feio ou se só depende do contexto cultural que a gente está inserido, né? E isso também traz um ponto que é uma peça pode ser feia e sofisticada ao mesmo tempo, e a gente pode responder essa pergunta porque em algum momento ou em algum contexto histórico ou em algum outro país que, né, existe outra cultura, muitas vezes essas estéticas elas podem causar um choque estranho, mas muitas vezes não. E talvez a ugly fashion seja exatamente sobre isso, menos sobre ser feio e mais sobre recusar essa obrigação de ser bonito, né? E também tem uma questão, essa do contexto cultural, né, que faz muita diferença, que, por exemplo, existe um meme, né, de que na Europa as pessoas estão sempre mega arrumadas, elas sempre saem com peças, tipo, mocassim, sabe? Peças super vistas como peças Chiques. sociais, E nos Estados Unidos as pessoas têm costume de sair de pijama, às vezes, para fazer alguma compra no mercado, enfim. Então tem esse meme, assim, das pessoas da Europa falando que os americanos Sim. se vestem de qualquer jeito e as pessoas americanas falando que os europeus se arrumam demais, Sim, sabe? e provavelmente os europeus devem ter essa visão dos americanos, né? Esse estranhamento que a gente estava falando. Exato. E também, se a gente olhar para a história da moda, a gente percebe que em todo momento que ela ficou limpa demais, perfeita demais, alguém precisou estragar de alguma forma. E aí surgiram os movimentos, né, como o punk, que é de grande destaque, um movimento referência até hoje muito forte, que veio como resposta a um sistema social e econômico em colapso e que traz essa proposta de peças rasgadas, peças mais brutas, assim. E a liberdade de expressão, né? A gente consegue ver, a gente já comentou também isso em outros episódios, a relação direta da moda com o que está acontecendo no mundo, né? Então, geralmente, quando acontece
algum movimento muito impactante na moda, é uma resposta ao que tá acontecendo no mundo, né? Sim. É legal Sim. ver como tudo tá interligado. Né? Sim, justamente esses movimentos culturais, né, como o punk, ele estava querendo, né, simbolizar e também ocasionar alguma disruptura, não só no mundo da moda, né, mas acaba sempre influenciando. Mas no comportamento, né? Exato, a moda Tanto sempre que o influenciada. punk, ele é muito agressivo, né? Então ele veio como protesto mesmo. As pessoas escreviam nas camisetas, pintavam, tipo, alguma frase de protesto, porque essa era a intenção, era falar algo através da roupa e de uma forma bem agressiva, bem rebelde. Inclusive, a gente podia gravar um episódio, né? Sobre o isso, punk. sobre o punk, Fica hippie. aí. Vocês Né? gostariam? Sim. E também tem o grunge, né, que é um movimento que surgiu junto assim com o punk, né, conversa muito com o punk também, que parte da ideia de abrir teu armário, pegar qualquer roupa que tu vê pela frente e vestir, e essa é a estética, né, fazer do desleixo uma estética também, e que vai contra essa ideia glamourizada, sabe? É uma forma de realmente protestar e de uma forma de expressão. A gente pode citar também na moda conceitual Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto, que são estilistas que mudaram muito a relação entre corpo e moda e trouxeram realmente o corpo sem ser o centro assim idealizado da produção, mas como um suporte para um conceito da coleção. Aham. E a Rei Kawakubo tem várias coleções assim, que mais me vem à cabeça é World Meets Body, Body Meets World, onde ela brinca com as proporções do corpo e deforma tudo assim, tem volumes em lugares que a gente não esperaria. E é muito interessante, mas de novo, brinca com essa ideia de a moda não ser feita para agradar, né? Sim, esse estranhamento. E também acho interessante comentar sobre ali que tu falou dos movimentos, que esses movimentos, eles, consequentemente, eles também vão instigando, né, esses estilistas a fazerem essas brincadeiras com proporções, porque vale falar que antigamente não existia, né? Os estilistas não faziam isso, faziam uma saia, um blazer, né, umas roupas mais óbvias. E aí, depois de alguns movimentos, né, de contracultura, os estilistas começaram a brincar mais, né, com as... Iam surgindo personalidades, assim, Exato, na mais moda, autenticidade, né? né? Mais coragem também, né, de certa exato. forma. Tanto que a gente tem a Vivienne Westwood, né, no punk, Sim. que ela foi muito importante pro movimento. Tipo, Sim. a contribuição dela não foi só na moda, foi no movimento, foi na política, foi E na ela economia. persistiu nisso até o dia da morte dela, né? Então a ideia é realmente que as peças não venham para valorizar nem para embelezar, mas para deformar mesmo a silhueta. E o Margiela também brincou muito com isso, trazendo inclusive as peças do avesso, né? Essa ideia de que as peças estavam do avesso, brincando com essa ideia de desconstrução e trazendo algo que fica escondido para o destaque, né? Ressignificando aquilo. E mais recentemente, complementando essa ideia também, surge no meio dessas tendências, né, que a gente vê bastante por meio desses movimentos de tendências, surge o normcore, quase como uma banalização estética, né? Então é o feio cotidiano, o básico extremo, o comum elevado a uma linguagem da moda. Tudo isso mostra que o feio ele sempre esteve presente no meio da moda, seja como reação, como crítica ou como uma ruptura social. E esse movimento está cada vez mais forte, né? Tanto que agora as inteligências artificiais estão muito em alta. E aí, o que a inteligência artificial faz? Ela gera imagens perfeitinhas, tudo muito bem posicionado. E aí, cada vez mais, tem agora uma tendência, né? Daquelas fotos, por exemplo, o que tem na minha bolsa. Antes, a galera organizava tudo bonitinho. Só que agora, como o que é perfeito é associado à inteligência artificial, a tendência é que tu mostre tudo bagunçado mesmo, sabe? E daí Mais humanizado também, né? De certa Exato. forma, hoje em dia a gente está num período tão distante, né? Do contato físico, das relações humanas, assim. E vem também uma resposta ao clean girl, um messy girl, né? Sim. Então, hoje, principalmente falam assim, 2026 vai ser um novo 2016, né? Então, chega de estéticas minimalistas, chega de clean girl. A tendência esse ano é ser real, é ser verdadeira, é mostrar, né, as coisas estão tão esquematicamente perfeitas Sim. que falam que a tendência esse ano vai ser o bagunçado, o real. O autêntico, né, de fato, porque é tão etiquetado em estéticas, né, as pessoas se enquadraram tanto nas estéticas nesses últimos anos, né, com a influência na internet e tal, que eu acho que a busca pela autenticidade, né, das pessoas
essa humanização é gritante, assim. E complementando isso também, a moda, ela historicamente ensinou que a gente veste para agradar, né? Para seduzir, para caber nesses padrões estipulados pela sociedade. Mas o movimento que a gente quis trazer aqui para vocês ensina realmente o contrário. Então também não é só sobre o feio e o bonito. É sobre o se encaixar e o não se encaixar. Sobre quebrar esses padrões ou não, né? E ela não quer valorizar, ela não quer corrigir, ela não quer performar. A gente vê muito sobre esses movimentos performáticos, perfeitos hoje em dia. E o Ugly Fashion combate isso. Então ele permite que o corpo existe e que a gente exista sem ser um produto, né? Então, são essas silhuetas estranhas, como eu já disse anteriormente, roupas que não marcam o gênero, né? Que elas não precisam ser femininas ou masculinas. São peças que não facilitam a leitura da sexualidade ou da identidade. E isso traz com que o desconforto não seja algo que incomode, mas se transforme numa figura de linguagem, né? E isso acaba sendo muito libertador, principalmente para corpos que sempre foram pressionados a se adequar em alguma, né, caixinha que a gente estipulou durante os anos. Isso ainda levanta outra questão, né? Que é quem tem a oportunidade, né? Quem pode ser feio sem ser punido na sociedade. Hoje a gente vê algumas figuras como a Gabriette colocadas como um símbolo, né, dessa estética crua, meio anti-glamour, por trazer, né, essa estética da sobrancelha mais fina, da sobrancelha descolorida, a maquiagem fria, que são coisas que nós fomos ensinados ao contrário, né? Que para agradar a gente tinha que estar com a sobrancelha bem preenchida e tudo mais. Só que ela traz isso sendo uma modelo. Bonita. Exato. Então é importante frisar que o Ugly Fashion não vem como uma tradição literal do ser feio, mas estranhamento. Causar essa ruptura. Exato. E isso acontece também dentro de um espaço de validação muito específico, né? Porque nem todo mundo tem esse mesmo direito, assim, ao estranhamento, né? Como a gente falou, a Gabriette é uma modelo, ela tá dentro dos padrões, né? Ela é linda, que mesmo flertando com essa estética, ela traz de um jeito que as pessoas continuam vendo ela como uma figura bonita, né? Uma figura que está dentro dos padrões socialmente aceitos. Só que se a gente pensar numa pessoa comum, no dia a dia no Brasil, trazendo essas mesmas características, já tem uma outra percepção sobre isso, né? A gente já vê com uma reação diferente. E isso mostra como nem o que é feio é lido da mesma forma, dependendo de classe, de raça, de posição social, né? Até no interior, assim, eu me visto diferente aqui, que é capital, do que eu me visto no interior. Porque se eu sair, às vezes, do jeito que eu saio aqui, as pessoas vão ficar me olhando assim... Amiga... Quem é essa louca? Amiga, o que tu tá fazendo aqui? Não, é que aqui é bom que dá pra sair do jeito que quiser. Mas eu não tenho nem vontade de me arrumar muito quando eu tô no interior. Porque todo mundo vai estar da mesma maneira. Então, tipo... É muito do contexto cultural que a gente tá. Porque aqui eu me sinto de boa, tipo, tô nem aí. Mas aí lá... Inadequado no ambiente, né? O ambiente. Então, o estranhamento, ele pode ser visto como estilo ou como erro. Depende tanto do contexto que a pessoa que tá vestindo tá inserida, quanto do repertório de quem tá olhando. Exemplo disso é a teoria do sapato errado, que ela defende que o estilo nasce justamente de um erro intencional. Que só para contextualizar, né, o que é essa teoria, que ela diz que basicamente quando tu se veste, né, veste a tua roupa, tu tem que olhar para ela, pensar no sapato perfeito e ir pro oposto disso, né, escolher o sapato que não faz sentido com aquele look para trazer uma quebra. E nesse sentido, o feio vira justamente uma linguagem, né, que não é sobre agradar, mas sobre provocar e mostrar repertório. Hoje em dia a gente vive meio num paradoxo também, em que até a ugly fashion e as contraculturas às vezes são colocadas num espaço de performance. E isso nos leva a pensar, será que é possível ser realmente autêntico num mundo em que, querendo ou não, a gente está pensando em como a foto vai ficar pro Instagram, a gente está pensando em como as pessoas vão nos ver, né? Então é muito difícil pensar na autenticidade num mundo que nós somos cercados também por milhares de referências e que a gente sente que os olhares estão todos virados para nós. Então, apesar de surgir num lugar de protesto e de confronto, não deixa de ser uma performance, né? E um movimento estético
que requer que tu se adeque, né, para pertencer. E além de que, né, quando tudo vira estético, até esse desconforto ele começa a ser controlado. O sistema ele escolhe o feio mais agradável e bota nas passarelas, nas campanhas. Claro que não é é um feio curado, estilizado. O sistema sempre, de certa forma, né, se apropria, dando uma certa estilizada. Isso faz a gente pensar que talvez não seja só sobre roupa, mas também sobre limite, né? Até onde dá para ir sem perder o valor social, né? Até onde esse estranhamento é tolerado para não virar marginalização, porque existe uma linha tênue muito clara entre o feio que é aceitável e o feio que é socialmente rejeitado. E essa linha muitas vezes passa pela questão do privilégio. E com as redes sociais, a ugly fashion ela se torna meio irônica e hipócrita, né? Porque no Instagram e no TikTok, essa estética do feio e bonito, ela está se espalhando muito rápido. Mas aí entra o questionamento, quando todo mundo começa a achar o feio interessante, ele ainda é feio? Ou ele só vira, né, mais uma estética vendável? A anti-estética, ela começa a ser estetizada e o estranhamento, que era para ser, né, algo de diferente, vira fórmula e a provocação vira tendência. E isso também cria um paradoxo, né? A ugly fashion, ela nasce para questionar esse sistema. Mas a gente, né, porque a gente se inclui nisso, né, consumidores, a gente acaba sendo absorvido por ele. E também dá para ampliar esse raciocínio falando sobre o street style, porque ele nasceu, né, nas ruas com um significado das periferias, né, para ter também uma certa ruptura, e hoje em dia ele aparece legitimado nas passarelas, né, com o estilo mesmo street style, ele se difundiu muito, ele tá muito viral e esteticamente é muito aceitável hoje em dia, é considerado bonito, né, para a maioria das pessoas. E a partir do momento que ele se adapta, né, ao sistema, esse visual, ele se reposiciona como tendência. E antes o que era uma ruptura vira uma referência. Assim como na ugly fashion, o street style ele só se tornou aceitável quando ele passou por esse filtro do privilégio. Da curadoria, do contexto certo, né, das pessoas certas botarem eles nas passarelas, porque é muito uma moda que veio da rua e hoje em dia alcançou um nível, né, de fashion weeks, assim, de ser apropriado por certas marcas. Então, fora disso, ele não é mais considerado errado, né? Então dá pra também fazer essa associação com ugly fashion. E é polêmico também porque a gente vê esses movimentos também, a gente consegue, acaba entrando um pouco em outro tema, mas esses movimentos também do Brasil Core, que enquanto as pessoas que são marginalizadas na sociedade ou, né, estão inseridas em classes mais baixas estão usando, isso é considerado feio, isso é considerado, né, não vendável. Quando isso atinge uma classe mais alta, daí vira moda. Vira produto, exatamente. Vira produto. Daí é bonito. E vai para outra esfera também, né? Porque, por exemplo, o street style, ele surgiu na comunidade negra. Então, por anos, era visto como um desleixo, né? Era olhado com preconceito. E hoje, quando chegou nas pessoas brancas, foi que começou a ser visto como luxo, como sofisticado. E hoje o feio, inclusive, virou um produto de luxo, né? Ele virou até um fetiche, uma exclusividade. E a gente vê grandes marcas vendendo essa estética da imperfeição por preços altíssimos. Isso, com certeza, né, não é por acaso. Quando o Demna entrou na Balenciaga, na direção criativa da Balenciaga, ele não usou o ugly fashion como uma tendência passageira, mas como até um posicionamento estratégico e um método criativo. Ele traz para o luxo referências do cotidiano, do desconfortável, do anti-ideal. Então, quebrando esses padrões. As roupas, elas parecem erradas, desproporcionais, quase inacabadas e muitas vezes beiram até o absurdo, né? À primeira vista. Isso não é um descuido estético, como muitas vezes a gente acaba achando, mas sim uma intenção. Ele quebra deliberadamente, muitas vezes até parece uma ironia, uma zombação da cara da pessoa. Provocação, né? Porque ele questiona completamente os códigos convencionais da moda e quem decide o que é luxo, bom gosto e desejo.
E o Demna, ele tem muito essa coisa de querer incomodar mesmo, né? E ele cresceu em meio a uma guerra, ele é georgiano, ele cresceu em meio à destruição, né, do país dele. E isso reflete muito no trabalho dele e nessa ironia que ele quer trazer de tudo realmente destruído, né? Que parece que saiu da guerra mesmo. E um exemplo disso também é o tênis, né, que foi uma polêmica da Balenciaga, que ele, na verdade, parecia que tinha saído de uma guerra, literalmente, totalmente destruído, sujo. E, com certeza, isso foi propositalmente, né, esse tênis da maneira que foi ido ao ar, né. Ele era um tênis com valor muito alto, extremamente destruído. E até hoje as pessoas acreditam que esse foi um tênis vendido, né? E na verdade era só um marketing, né? Uma propaganda para viralizar e para que as pessoas falassem sobre. Esse choque, E deu né? super certo. Deu sim. muito certo. E justamente por isso, dentro da Balenciaga, o Ugly Fashion vira uma ferramenta de crítica social, uma linguagem visual também e uma estratégia de desejo. O Demna entende que no luxo contemporâneo, não vencer pela beleza tradicional também é uma maneira de se diferenciar. E é uma escolha poderosa. Quanto mais uma peça causa estranhamento, mais ela se diferencia em um mercado saturado. E essa diferenciação justamente cria essa demanda, esse desejo pela marca. Porque consumir Balenciaga se torna pertencer a um grupo que também entende do código da marca. É uma transformação do movimento em um capital simbólico. Então, a peça ela não precisa ser bonita. Ela precisa ser inteligente, provocativa e culturalmente relevante. Isso redefine completamente o papel do luxo nos dias atuais. E aí fica o questionamento de será que dá para ser anti-fashion dentro do próprio sistema da moda ou o sistema acaba engolindo tudo até aquilo que é para ser uma crítica a ele? Porque quando o feio é conceituado, legitimado por uma marca de luxo, ido para passarela, ele deixa de ser essa ruptura e passa a ser um produto, né? Mas ainda assim ele carrega uma mensagem. E talvez a ugly fashion ela não seja só mais uma tendência passageira, mas uma linguagem que veio para ficar, na verdade. É um sintoma claro de cansaço do bonito, do perfeito, do certinho e, na verdade, dessa obrigação, né, de ser 100% perfeito. É um sintoma claro de cansaço, né? Cansaço do bonito, do perfeito. Um cansaço de ser agradável o tempo todo aos olhos dos outros, né? Outro exemplo que a gente pode trazer também é da Miuccia Prada, quando ela redefiniu o luxo ao provar que a beleza ela não precisa ser óbvia. Então, a partir dos anos de 1980, ela redefine o conceito de ugly chic ao criar uma estética que mistura o elegante com esse quê de estranho, esse quê de estranheza. Então, o intelectual com um pouquinho do errado e desafiando, né, esses padrões tradicionais da moda. Na Miu Miu, essa linguagem aparece de uma maneira mais instintiva, jovem e provocadora. E isso é muito da Miuccia de querer trazer para a Miu Miu uma rebeldia jovem para a marca. A marca, ela justamente vira um laboratório criativo onde o feio vira charmoso, sabe? E o desconforto vira também uma questão de estilo. Já a Prada ocupa um lugar mais clássico e tradicional na marca, mostrando a estratégia da Miuccia de dialogar com diferentes gerações e momentos culturais. E é justamente isso, a criadora, ela entende a moda como um discurso, ela tem formação em ciências políticas, então para ela vestir é um ato político. O ugly chic, ele não é só uma estética na marca, mas também uma ferramenta de questionamento social, intelectual e cultural. E realmente, exatamente é isso que mantém essas marcas, tanto a Miu Miu quanto a Balenciaga, constantemente relevantes e no centro da pauta global de moda. E também trazer essa ruptura de diferença, né? Com a moda tão massificada por roupas iguais, esse estranhamento causa, né, uma diferença. Uma diferenciação. E talvez o futuro da moda esteja justamente nisso, não em agradar, não em seduzir, mas em gerar conversa, né? Em gerar uma provocação e causar esse estranhamento mesmo. Porque no fim, quando a moda deixa de ser sobre beleza, ela volta a ser sobre expressão e sobre comunicar o que às vezes as palavras não conseguem. E a moda começa então a assumir isso, né? De não
ser mais sempre voltada à beleza e ao que é desejável, mas sobre levantar questões, né? Gerar realmente discussões e, de certa forma, também refletir o seu tempo, que é o que ela sempre fez, e sempre trazendo revoluções, né? Sempre se ressignificando a cada dia, né? Então, contem pra gente se gostaram da gente ter trazido esses termos, né, atuais que estão acontecendo, se vocês gostam que a gente debata sobre isso. Pra nós é super interessante, mas queremos saber sobre vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e já nos sigam, nos acompanhem em todas as redes sociais. Comentem o que vocês acharam. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!